A eliminação do fármaco, ela acontece por meio de 2 mecanismos, tá? A biotransformação e a excreção. São os dois, ó, biotransformação e excreção. São os 2 momentos finais desse fármaco, né, aonde ele vai ser eliminado. Então, o objetivo aqui é transformar esse princípio ativo que tinha, lembra das características que aumentava lá, que facilitava a absorção, as características que facilitava a distribuição e tudo mais? Agora nós vamos pensar o contrário. Ai, prof, como assim? Como assim? Vamos lá. Olha aqui. Biotransformar. O que é fazer uma biotransformação? Vou botar um azulzinho aqui, ó, ficar mais bonitinho. Definição simples de biotransformação: conversão de uma entidade química em outra. É quando nós vamos ter processos enzimáticos, enzimas serão as responsáveis por promover o processo de ou os processos de biotransformação dos fármacos. A maioria das reações são hepáticas. Por isso que o fígado é o tecido, é o órgão de metabolismo, é o órgão de biotransformação. Antigamente, pessoal, a biotransformação ela era chamada de metabolismo simplesmente, tá? E hoje é mais assim, não é hoje, já faz muito tempo que esse nome ele foi atualizado, vamos dizer assim, né? E hoje é o seguinte: metabolismo é considerado para os nutrientes. Quando você fala de metabolismo, você tem o que tem que vir mais na cabeça são nutrientes, tá? E a biotransformação é que é mais relacionada a fármacos e toxinas. Então, assim, o principal local onde vai acontecer essas reações é no fígado, mas nós temos reações que acontecerão no plasma sanguíneo, nos pulmões, no intestino, né, que são as chamadas reações extrahepáticas. Que ponto nós estamos? Olha aqui, ó. Já entendemos toda a absorção, os mecanismos de atravessar barreiras, fármaco livre, aí uma parte dele vai se ligar lá nas proteínas, aí veio o processo de distribuição, esse fármaco então atravessou membranas, né, teve lá todo o volume de distribuição, uma parte dele ficou lá no tecido de depósito, e a outra parte chegou no alvo de ação. Agora, gente, nós precisamos promover alterações químicas neste fármaco para que depois ele possa finalmente ser excretado, tá? Então nós estamos nesse ponto aqui agora, ó. Processo de biotransformação desse fármaco. Bem, olha que bela imagem essa daqui. Modelo geral de ação das enzimas. O que é uma enzima? Vamos do começo, né? O que é uma enzima? Enzimas que fazem aqui esse processo, os processos de biotransformação de fármacos, eles são proteínas. Tá? Enzimas são proteínas. Qual é a função de uma enzima? Catalisar reações. Essa é a função de uma enzima, catalisar uma reação. Permitir que uma substância seja transformada em outra. Isso pode ser para produzir cerveja, para produzir vinho, os processos fermentativos, por exemplo, e pode ser para biotransformar fármacos. Então, qual é o princípio geral de uma reação enzimática? O desenho aqui é bem claro para a gente entender isso. Nós temos uma enzima, essa enzima ela vai ter um sítio de ligação, esse sítio de ligação permitirá a ligação de um substrato, que em geral o substrato ele é específico para a enzima, quer dizer, a enzima ela só vai, em geral, uma enzima só vai converter um substrato, que vai ter uma característica química que permite que esse substrato se ligue na enzima ou vice-versa e a enzima possa produzir essa alteração no substrato. Então, o substrato é aquilo que se liga na enzima, tá? É aquilo que vai ser transformado, é aquilo que vai ser convertido.
No caso aqui, o nosso substrato seria o fármaco, né? O fármaco vai ser o nosso substrato. Bem, o que acontece? Essa enzima, ela se liga ali no substrato, forma o chamado complexo enzima-substrato. A enzima promove uma alteração nesse substrato, transformando o substrato em um produto, ó. Por isso aqui é o complexo enzima-produto. E assim que formar esse complexo, o que acontece com a enzima? Simplesmente ela se desliga desse produto, liberando-o, né, formando essa substância diferente. Essa reação aqui, reação geral, ela funciona para qualquer enzima, tá? Qualquer enzima vai seguir qualquer enzima vai seguir esse padrão aqui de reação. Se liga no substrato, forma o complexo enzima-substrato, a enzima transforma o substrato em produto e libera. O que nós temos que chamar atenção aqui? Veja, a enzima entrou e saiu do mesmo jeito. Veja que nem mudou a cor dela aqui, no nosso esquema. Parece o Pac-Man azul, né? Para quem é da época do Pac-Man aí. A enzima, ela entra e sai do mesmo jeito. Depois que ela saiu desse jeito aqui, ela pode pegar novamente um novo substrato e seguir fazendo isso. Então, quando eu falo de biotransformação, eu estou falando dessa reação aqui. Nós estamos falando de reações enzimáticas que vão converter substratos, que é o fármaco, em produto. Lembra que o fármaco era lá, né, aquelas características iniciais? Eu tinha um fármaco para... Vamos pensar no fármaco ideal, né? Então, era aquele fármaco extremamente lipossolúvel para permitir absorção, distribuição, chegar no alvo rapidinho. Lembram? Pois bem, na biotransformação, a ideia é que agora eu tenha um produto hidrossolúvel. Se eu tinha uma substância lipossolúvel, apolar, agora eu quero formar uma substância hidrossolúvel polar. Por que eu tenho que Por que o objetivo da biotransformação é transformar essa substância em algo mais polar e hidrossolúvel? Pô, vou transformar no lipossolúvel. A substância apolar, ela vai virar polar. Ela era lipo, agora virou hidro. Por que eu tenho que fazer isso? Qual é a principal via de excreção de fármacos? Que eu nem cheguei lá ainda, mas vamos pensar. Se eu vou transformar essa substância em uma coisa mais solúvel em água, qual é o objetivo disso? Deixar essa substância mais hidrossolúvel para ela ser eliminada pela urina. O nosso organismo é preparado, entre aspas, para biotransformar fármacos para que eles sejam excretados pelas vias renais. Por isso esse processo precisa acontecer. Outra coisa, se essa droga for transformada em algo bem polar e hidrossolúvel, provavelmente ela não vai ser redistribuída. Esse metabólito aqui, ele vai receber substâncias, ele vai receber a ligação de substâncias que vai impedir que ele seja distribuído de novo. Vai impedir que ele seja, vai impedir que ele chegue no alvo de ação de novo, entendeu? Então, o objetivo de uma biotransformação é exatamente esse: promover alterações nesse fármaco de tal sorte que ele seja mais fácil e rapidamente eliminado pelo rim. Tá? Esse é o objetivo da biotransformação. Fazer esse fármaco ser biotransformado, ser transformado numa outra substância química para facilitar o processo de excreção renal. Esse é o nosso objetivo. Beleza, vamos entender como é que acontece isso então. A biotransformação, gente, a gente considera que a biotransformação... Aí assim, existem várias as enzimas, depois aqui tem uns quadros que mostram vários nomes de enzimas com as suas funções respectivas. E localização. Mas basicamente, se a gente estiver falando da biotransformação hepática, que é a mais importante, tá? Biotransformação hepática, ela vai acontecer, didaticamente, nós separamos essas reações em dois tipos, em duas fases. Fase 1 e fase 2.
A fase 1, ela é responsável, é uma primeira etapa. Aqui, ó, nós temos o exemplo do ácido acetil salicílico, tá? Eu não pus o nome aqui, não sei por que não pus o nome aqui dos trem. Mas isso aqui é o AS, o ácido acetil salicílico, tá? Isso aqui que eu estou circulando é o ácido salicílico. E isso aqui, essa aqui onde está a flecha, é o acetil, tá? Por isso que o nome é ácido acetil salicílico. O que vai acontecer nesse ácido acetil salicílico? Na primeira fase, gente, ele vai sofrer uma biotransformação, uma transformação química por meio de enzimas, que vai ter como objetivo causar 3 tipos de reações principais aqui nesse fármaco. Reações de oxidação, reações de redução ou reações de hidrólise. Na oxidação, ou ele vai tirar algum elemento da molécula, ou ele vai adicionar oxigênio. Na maioria das vezes é adicionar oxigênio, tá? Vai enfiar um oxigênio lá na molécula, naquele fármaco que chegou aqui. Redução, geralmente ocorre o ganho de um hidrogênio, e na hidrólise é a quebra da molécula por meio da água, né? Então, alguma enzima pega a água e faz a quebra dessa molécula. Nesse caso aqui do AS, ele sofreu uma oxidação, tá? Ele perdeu esse pedaço aqui. Percebam que aqui não está mais ligado, né, aquele pedaço. Então, o ácido acetil salicílico virou agora apenas ácido salicílico. Esse é o produto da fase 1. Esse derivado aqui, sabe por que ele foi formado? Ele foi formado primeiro para produzir já uma molécula mais polar, né, mais hidrossolúvel, e para que essa molécula fique mais reativa, ó, à fase 2, que é a segunda e última etapa da biotransformação. Gente, na graduação, quando a gente está falando disso daqui, a biotransformação parece meu Deus, parece um bicho de 7 cabeças. E não é um bicho de 7 cabeças. É só você entender isso aqui. Fase 1 é uma. Vamos dizer assim, ó, fase 1 é uma reação mais grosseira que acontece com essa droga, com esse fármaco. E a fase 2 é a chamada conjugação. O que é essa conjugação? Quando eu falo conjugar, significa unir, né? Eu vou fazer a união de 2 coisas. Neste caso, o que está acontecendo aqui? A conjugação simplesmente é a inserção, isso aqui também vai ser por ação de enzimas, tá? É a inserção de uma molécula naquele metabólito para deixar essa molécula, esse metabólito, inativo. Para deixar essa molécula excretável. E isso é biotransformação. 2 etapas. Numa primeira, oxidação, redução e hidrólise, deixa a molécula mais polar, deixa ela mais hidrossolúvel e mais reativa para a fase 2, que é a conjugação, que é a hora que vem outra enzima, pega uma substância e cola ali na molécula, deixando ela inativa, quer dizer, essa molécula que não vai mais ser reabsorvida, redistribuída, coisas assim, e deixando ela mais facilmente excretável para a urina. Tá? Isso é a biotransformação, não é nada além disso. Ó, fase 1, oxidação, redução, hidrólise. Para quê? Para formar produtos mais reativos para a fase 2. Aliás, essas reações de fase 1 podem gerar toxicidade. Lembra que a gente estava falando do paracetamol? Sabe por que intoxica de paracetamol? Porque esse derivado. Imagina o seguinte: você está com uma dose, você tomou uma dose muito alta de paracetamol. A molécula que é usada no paracetamol aqui, ela é chamada de glutationa. Tá? A molécula que é inserida no paracetamol aqui é glutationa. Só que se você usar, se nós estivermos falando de dose tóxica, né, se for o caso aí de dose tóxica, o que acontece? Não dá tempo do fígado produzir o conjugado. Ele não consegue produzir a glutationa
na quantidade necessária para neutralizar, para inativar esse metabólito que acabou de chegar do paracetamol. Qual é a consequência? Começa a sobrar o metabólito. Esse primeiro aqui. E esse metabólito é tóxico para o fígado. Entendeu? Tudo é reação enzimática. Tá? Tudo isso daqui é reação enzimática. Então, faz lá oxidação, redução ou hidrólise, beleza, deixou o produto mais reativo para que tenhamos a fase 2, aonde vai acontecer uma conjugação, que é para quê? Ó, formar compostos inativos para serem mais facilmente excretados. Olha, no final eu vou falar um pouquinho sobre interação farmacocinética com vocês. Sabe onde é que mais acontecem interações farmacocinéticas? Na absorção e na biotransformação. E eu diria que a biotransformação é onde mais acontece isso. Porque se você frear a biotransformação de um fármaco, você concorda que ele vai ficar mais tempo biodisponível. Lembra que a gente falou lá no começo, né? Foi o começo da minha fala aqui, foi aquele gráfico da biodisponibilidade. E eu perguntei isso para vocês. Se eu frear aqui a excreção, o que acontece com a biodisponibilidade? Aumenta, né? Mesma coisa a biotransformação. Se eu frear de alguma forma essa biotransformação, e é possível fazer isso, eu vou estar mexendo na cinética. Eu vou estar mexendo na biodisponibilidade. Eu posso gerar uma toxicidade. A mesma coisa, e isso gera maior toxicidade. A mesma coisa se eu acelerar esse processo de biotransformação. Eu vou eliminar o fármaco mais rápido. São os chamados indutores enzimáticos. Né? Drogas, substâncias que estimulam, que induzem a atividade das enzimas de biotransformação. São interferentes de fora, isso daí. Pode ser entre medicamentos, pode ser álcool. Né? O álcool é um indutor enzimático. O álcool acelera as enzimas que fazem a biotransformação na sua fase 1. Por isso que o álcool pode contraindicado usar com antibiótico, porque se ele acelera a biotransformação, o que acontece com a concentração inibitória mínima do antibiótico? Reduz. Né? Ela pode reduzir antes do necessário. E aí você tem a bactéria se proliferando novamente. Né? Então isso aqui é biotransformação, tá, gente? De maneira simples, prática e objetiva. 2 etapas. Na primeira, eu vou gerar produtos mais reativos para a fase 2, que é onde vai ter a conjugação, e nós vamos ter a formação de produtos de metabólitos inativos prontinhos para serem excretados, preferencialmente pela via renal. Aqui nós temos os exemplos das principais reações que fazem parte dessa biotransformação, tá? Pode ser hepática, outras não serão hepáticas. Por exemplo, essa monoaminoxidase aqui. Sabe onde é que está essa daqui? Essa enzima de biotransformação, sabe onde é que ela está? Nos neurônios. A função dessa enzima aqui é metabolizar dopamina, metabolizar biotransformar, né? Metabolizar dopamina, a serotonina, noradrenalina. Metaboliza alguns fármacos também, a monoaminoxidase no intestino. Tem monoaminoxidase no intestino também. Álcool desidrogenase, essas duas, ó. A álcool desidrogenase faz a conversão do álcool em aldeído, e a aldeído desidrogenase converte o aldeído, que é tóxico, que é o que te dá ressaca no dia seguinte, se você beber demais, e a aldeído desidrogenase transforma o aldeído que veio do álcool em um acetato, que é uma molécula inerte para nós, né? Acetato. Aliás, esse acetato vai gerar energia, por isso que o álcool é extremamente energético. Vai formar, para quem lembra das bioquímicas, vai formar acetilcoenzimais, esse acetato. E aí entra no ciclo de Krebs, aquela história toda. E aqui vão outras enzimas, aldeído oxidase, aqui estão os locais onde elas se apresentam, tá? Nas células. Peroxidase, citocromo P450, esse aqui eu vou dar o destaque, tá? Para vocês, porque isso aqui é o mais importante de todos. São as chamadas enzimas microsomais hepáticas. Já vou mostrar como é que ele funciona.
Aqui as reações de redução, reações, enzimas, né, que fazem reação de redução de grupos específicos. Então, se tiver um grupo carbonila, o que que é um carbonila? C dupla O. Se tiver esse C dupla O numa molécula, existem enzimas específicas que vão fazer reações de redução dessa carbonila. Geralmente coloca hidrogênio aqui, ó. Você tem uma carbonila assim, né? C dupla O. Aí ela vira o quê? Se ela for reduzida, ela vira isso. Entendeu? E isso aqui deixa ela mais polar.